Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Aluan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. O nosso estudo está quase terminando. Ao longo desta semana, nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do último profeta do Antigo Testamento. É o profeta Malaquias. Nós estamos nos preparando para a lição de número 13, que tem por título Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. A leitura complementar para o estudo devocional de hoje orienta a leitura do versículo 7 ao 14 do capítulo 1 do livro do profeta Malaquias. Nós vamos fazer a leitura do 6 ao 14 em nome de Jesus. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdote, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego. Será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 14. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. No devocional anterior, nós vimos uma breve contextualização sobre o momento profético do profeta Malaquias. Nós vimos que Malaquias vai iniciar o seu ministério profético cerca de 100 anos após o imperador Ciro, rei da Pérsia, ter autorizado o retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Então ele vai iniciar o seu ministério profético poucos anos depois de Ageu e Zacarias. Após aquele primeiro avivamento, motivado por Ageu e Zacarias, nós vimos no devocional anterior que uma vez que o templo já estava pronto, que os muros da cidade tinham sido reerguidos e a adoração através dos sacrifícios e holocaustos tinha sido restituído, o povo passou por um esfriamento espiritual. Nesse cenário de esfriamento, Malaquias será uma voz profética de correção do povo de Deus, para que o povo
retome os sacrifícios e a adoração que é devida ao Senhor, na maneira que o próprio Senhor havia estabelecido através das leis de Moisés. Nós vimos que o significado do nome do profeta Malaquias é meu mensageiro, e falamos também sobre algumas divergências de entendimento de alguns estudiosos acerca do significado do seu nome. Chegamos à conclusão de que, embora a questão não seja pacífica, a linha mais adotada é de que, de fato, o autor do livro do profeta Malaquias é o próprio Malaquias, e que o significado do seu nome tem uma íntima ligação com o fato de ele anunciar que antes da vinda do Messias, João Batista iria anunciar a chegada do Messias, levando o povo ao arrependimento. É interessante essa relação, porque ao passo que ele anuncia que a vinda do Messias seria antecedida de um avivamento ou de um chamamento, ao arrependimento, o próprio profeta também vai executar o seu ministério nesse sentido, de tirar o povo de Deus de um esfriamento e de uma liturgia vazia, como é o título da nossa lição. Nós vimos ainda que, através de uma comparação entre Israel e Edom, que são os descendentes de Esaú, o profeta Malaquias vai falar ao povo que, ao que pese Deus ter permitido que o povo ficasse 70 anos no cativeiro da Babilônia e ter a sua cidade e o seu próprio templo destruído, não significa que Deus havia o esquecido ou que Deus havia deixado de o amar. Na verdade, Deus sempre os amou. Falamos um pouco também sobre a eleição. Deus, na sua soberana vontade, elegeu a Israel e desprezou a Esaú, que eram irmãos gêmeos. É interessante como dentro da mesma mulher, durante a gestação, antes que qualquer um dos dois, tanto Esaú quanto Jacó, pudessem ter realizado algum ato de obediência ou desobediência a Deus, Deus escolhe a Jacó e muda o seu nome. Uma boa lição para que nós possamos compreender que, na verdade, não se trata do que nós podemos fazer para Deus, mas sim do que Deus já fez para nós. Deus nos escolheu, independente de qualquer coisa, e nos amou e nos chamou para uma vida de santidade. Nesse sentido, e que nós já entendemos que após o retorno da Babilônia, o povo já tinha retomado um sistema de adoração e foi ali acometido por um esfriamento e apostasia, nós vemos que a partir do verso 6, que foi o texto que nós lemos na leitura complementar de hoje, Deus ele vai usar o profeta Malaquias para repreender ao povo acerca das ofertas que o povo oferecia a ele. É interessante que a partir do verso 6, e por isso eu fiz questão de ler com os irmãos, diz que o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Duas coisas são interessantes nesse versículo. Primeiramente, Deus compara a sua reverência com a reverência de pessoas humanas, Então, muitas vezes nós somos reverentes, somos respeitosos com o nosso Pai, mas não somos com o Senhor a quem nós chamamos de Pai. Muitas vezes nós usamos de reverência e de respeito para com o nosso Senhor na nossa vida secular, no nosso trabalho, ou aqueles que na organização social ocupam posições acima da nossa, mas não usamos da mesma reverência e do mesmo respeito para com o nosso Deus. E aí Deus vai fazer essa comparação para mostrar de maneira clara ao seu povo o quanto ele estava sendo desrespeitado. Um segundo fator que é interessante nesse versículo é que Deus reivindica não somente a condição de pai, mas também de Senhor. Por quê? Porque o pai cuida,
o pai educa, o pai aconselha, o pai instrui, mas o Senhor é aquele a quem também reivindica o serviço a qual os seus servos devem lhe prestar. Então esse versículo é interessante, que Deus reclama os dois títulos ao qual nós o invocamos. Ei, querido, Deus não é apenas o nosso Pai, mas Ele também é o nosso Senhor. Então, nas nossas orações, em que nós clamamos por Abba, pelo nosso Pai, né, nós pedimos, colocamos a nossa necessidade, porque Ele, sendo nosso Pai, Ele é capaz de suprir, Ele se compadece dos seus filhos. Mas devemos lembrar que Ele também é Senhor, e como Senhor, nós devemos obediência e serviço ao nosso Deus. Para nós compreendermos melhor os versículos que nós lemos, faz-se necessário levar a nossa mente para a lei de Moisés. Deus havia instituído uma liturgia de sacrifícios como modelo de adoração. E nesses sacrifícios, o seu povo deveria apresentar diante do sacerdote, né, os elementos a qual Deus havia instituído, a farinha, o azeite nas libações e os animais segundo a condição da família para o holocausto pela remissão de pecado. E nós vemos no livro de Levítico, no capítulo 2, no verso 11, que diz assim: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Ainda em Levíticos, mas no capítulo 21, a partir do verso 6, diz assim: serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentar ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Quando nós voltamos o nosso olhar para os sacrifícios que o povo estava apresentando no templo, nós vemos, a partir do verso 7, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego. Será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, o profeta utiliza de títulos humanos, né? Governador, pai, senhor, para deixar claro ao povo de Deus o quanto ele estava desprezando o próprio Senhor. É interessante que na lei de Moisés, né, os animais não poderiam ter manchas ou enfermidades, e quando nós olhamos para o sacrifício que o povo estava oferecendo ao Senhor, eles estavam levando animais cegos, coxos, animais que até mesmo para você vender ou consumir não era aconselhável. Por isso eles entregavam ao Senhor. Queridos, uma reflexão que nós fazemos nestes versículos que nós estamos lendo será que nós temos devido mais reverência e adoração às autoridades seculares do que ao nosso próprio Deus? É importante nós meditarmos sobre o fato da necessidade desses sacrifícios que foram instituídos na lei de Moisés. Deus nunca esteve interessado em cordeiros, cabritos, pombas, pães e azeite. Não, na verdade, essas liturgias eram uma espécie de alimento para a fé do povo. As festas que Deus instituía orientava o povo a voltar-se para Deus pelas coisas que Deus já havia feito e também pelas coisas que Deus haveria de fazer. Os sacrifícios e holocaustos dos animais apontavam para o sacrifício de Cristo, que viria e morreria como forma de perdoar os pecados das nações. E uma maneira de manter a fé enquanto aguardava o Messias era sacrificar esses animais
né, para ir alimentando a sua fé, até que aquela profecia do anjo do Senhor que estaria diante do seu povo viesse a se cumprir. Faz-se necessário também uma breve reflexão de que Deus exigia a pureza dos animais, não somente para apontar para Cristo que era santo, mas também para que o povo se constrangesse diante do sacrifício daqueles animais. Pensem, os irmãos, pegar um animal que não fez mal a ninguém, né, que não tem enfermidade, não tem nenhum motivo para ser abatido, e imolar aquele animal, tirar o sangue e oferecer um sacrifício pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. O povo, quando via os gritos, os berros daqueles animais, deveria trazer à sua mente que o sofrimento que aquele animal estava padecendo era por culpa sua. E isso devia constranger o povo para que ele se apartasse do pecado e vivesse uma vida de santidade com o Senhor. Assim, quando Cristo viesse e fosse cravado no madeiro, como foi, o povo teria na sua imagem que não somente os animais foram sacrificados, mas o próprio Deus encarnado se entregou à morte de cruz, se fez maldição por nós, para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus restabelecida. No momento em que o povo passa a oferecer qualquer coisa a Deus, esse propósito já havia sido perdido. E aí que está a natureza do esfriamento. Quando nós fazemos as coisas instituídas pelo próprio Deus, mas esquecemos dos motivos pelas quais elas foram instituídas. Vale lembrar que na purificação do templo, quando Jesus entra no santuário, na festa de Páscoa, e ele vê ali cambistas que vendiam e comercializavam animais, porque muitos judeus vinham de outras cidades e não podiam trazer os animais para o sacrifício. Então passou-se a comercializar no templo os animais que seriam vendidos. E por um esfriamento, as pessoas passaram simplesmente a comprar e entregar algumas moedas para que os seus pecados fossem remidos. E não mais se compadeciam do sofrimento dos animais. O propósito pelo qual Deus havia instituído havia sido perdido pelo esfriamento do coração do homem. Eu quero ler com os irmãos o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, que diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Davi, quando já no encerramento da sua vida e do seu período de reinado, quando estava no coração dele o propósito de construir um templo para o Senhor, mesmo não podendo construir o templo, ele faz um grande mutirão e arrecada recursos para a construção do templo, e esses recursos é passado a Salomão, que vai concretizar a obra. Mas, diante de tão grandiosa arrecadação, Davi ele reconhece que tudo aquilo, na verdade, não vinham deles para Deus, mas vinha de Deus para o próprio povo. Por isso que ele diz: porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Querido, o dízimo que nós entregamos na igreja vem do próprio Deus. A oferta que nós damos nos cultos vem do próprio Deus, porque é Ele que nos dá. Deus é o dono do ouro e da prata. Toda a criação é obra das suas mãos. Então, o que podemos dar ao Senhor que não procedeu primeiramente dele? Para nós encerrarmos esse devocional, vale a pena frisar que, ao contrário daquela época, a oferta nos nossos dias tem um significado mais amplo. Nós não estamos levando animais e pães e azeite ao templo para ser oferecido em holocausto. Mas nós precisamos sacrificar a nossa saúde, o nosso tempo, o nosso recurso como oferta ao Senhor. Então, queridos, que neste devocional Deus venha despertar em ti e em mim o desejo de ofertar o melhor para o Senhor. Dê o melhor do seu tempo para Deus. Dê o melhor das suas finanças para Deus. Dê o melhor da sua saúde para Deus. Não deixe para fazer a obra de Deus quando você não puder mais caminhar, quando você não puder mais pregar, quando você não puder mais louvar. O tempo de ofertar ao Senhor é hoje, é agora. Então dê o melhor para
o Senhor. Querido, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui divulgando mais um vídeo orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, para que a gente possa nos aprofundar ainda mais nessa importante mensagem do livro do profeta Malaquias, que tanto tem nos ensinado. Queridos, que você tenha uma terça-feira de bênção e de vitória e que Deus te abençoe.